Nós, assim, porque todo mundo está careca de saber, né? Fui professor por mais de 30 anos. A nossa luta sempre foi por salários dignos, sempre. O salário médio dos professores da rede pública no país e por extensão no Espírito Santo é uma vergonha. Nós já falamos aqui várias vezes, eu faço esse comparativo porque é necessário fazer. Se imaginar que um professor tem uma média salarial que é inferior, por exemplo, a um ticket de alimentação de um desembargador, de um conselheiro do Tribunal de Contas, de um procurador, que hoje é na ordem de R$ 2.200, e a média salarial dos professores da rede estadual é inferior a R$ 2.000. O bônus é algo que nem deveria existir, porque, na verdade, deputado Danilo, o que nós precisaríamos é que os professores tivessem um salário digno. Porque o bônus paga um ano, no outro não paga, paga se quiser, cria-se uma forma de desconto o tempo inteiro. Então, o ideal seria que os professores tivessem um bom salário e não precisassem do bônus. Mas o salário é tão ruim dos professores que o bônus acaba sendo uma complementação necessária para muitos dos professores que são arrimos de família, são chefes de família, professoras e professores. Esse bônus e o que o governo manda hoje aqui para casa, na verdade é apenas uma autorização para pagar o bônus vinculado ao desempenho do ano de 2019, uma vez que não deu para analisar o desempenho no ano de 2020, porque não houve a realização do PAEBs. No entanto, caros deputados e aqueles que nos assistem, o governo do estado, quando criou esse tipo de bônus, ele criou formas rigorosas de desconto. Então, assim, o bônus, ele está pautado em quê? Ele é chamado de bônus desempenho. Ele está pautado no desempenho da unidade escolar, sobretudo no resultado do PAEBs, e na assiduidade individual dos professores. Pois bem, cada professor, sobretudo os efetivos, eles podem tirar até 6 dias, né? Podem faltar sem nenhum tipo de justificativa. E o Estatuto do Servidor prevê as licenças que são justificadas, né? Que são faltas justificadas. Licença maternidade, licença paternidade, licença de saúde. E aí o Estado desconta isso, portanto, a maioria dos professores recebe um bônus infinitamente menor do que deveria receber. Porque, por exemplo, se uma pessoa tirar uma licença de 15 dias, uma licença médica de 15 dias, ele terá aproximadamente 70% de desconto no seu bônus. Portanto, se ele tinha que receber R$ 500 pelo desempenho da escola, ele vai receber, na verdade, R$ 150. Então, o que nós propomos na nossa emenda foi que não fossem feitos os descontos previstos em lei, ou melhor, os descontos relativos às licenças previstas em lei, sobretudo licença saúde. E lembrando que nós estamos no tempo de uma pandemia. Então, é muito óbvio que muitos professores, precisando às vezes, vão acabar indo trabalhar doente, e isso tem ocorrido muitas vezes, para não ter nada descontado no seu bônus. O relator leu que a Secretaria de Educação vai pensar nisso para o ano de 2022 e tal, só que no ano de 2019, eu estive como secretário de Educação ponderando sobre tudo isso. Quer dizer, não é de hoje que os professores reclamam desses descontos absurdos. Acaba, então, que o governo faz uma propaganda imensa de que ele dará o bônus aos professores e, no final das contas, grande parte dos professores não recebe quase nada desse bônus. E até é uma questão que a gente ainda vai questionar o governo, porque quando vem esse bônus, por exemplo, vamos imaginar que um professor teve direito a um bônus de 2.000, mas aí ele faltou tantos dias, vem descontado.
mas se tem um contra-cheque para isso. Então, assim, para onde vai esse dinheiro do desconto também? Isso também é algo que a gente precisa esclarecer. Então, eu lamento muito que o relator na Comissão de Justiça não tenha acatado a nossa emenda, porque ela faz justiça, essa emenda faz justiça aos professores. Eu até acho que talvez nesses 6 dias previstos, que são opcionais, né, que um professor possa ou não usufruir deles, que talvez pudesse haver ali algum tipo de desconto. Mas licença de saúde, não. Uma professora, por exemplo, que tirar uma licença maternidade, ela não vai receber nada praticamente de bonificação. E aí eu fico pensando, se o bônus é chamado de bônus desempenho, eu posso ser professor de uma escola e ter faltado 10 dias porque eu precisei tirar uma licença médica. Mas a minha contribuição durante o ano foi muito grande para que a escola tenha alcançado a avaliação que ela alcançou, o rendimento que ela alcançou. Portanto, não foram os meus dias de licença médica que prejudicaram ou não a escola. Porque sendo eu um professor competente e bastante efetivo, obviamente que os dias de licença médica que eu tirar não são esses dias que vão macular o desenvolvimento da escola. Então, assim, é lamentável, mas mais uma vez eu digo, né? Os professores já têm uma vida altamente sacrificada, recebem um salário miserável. Boa parte das escolas em situação que passa longe de ser o ideal. E aqui no Estado, mais ainda, o governo deveria aceitar a emenda que eu fiz, porque quase nada tem sido feito no sentido de perseguir a meta 17 do Plano Estadual e Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que tem validade para o ano de 2024, portanto, falta 3 anos para terminar o prazo de validade, não avançou praticamente nada na meta 17. E o que diz essa meta 17? Ela diz que ao término do Plano Nacional em vigor e do Plano Estadual em vigor, a média salarial de um professor deveria ser a média salarial dos profissionais com a mesma formação. O que não vai ocorrer, porque essa discussão aqui no Estado, ela sequer existiu. Eu até acho, nós estamos vivendo um período, né, conturbado e tal, mas a discussão sobre isso, ela deveria existir. Os estados deveriam estar, e as prefeituras também, deveriam estar discutindo essa questão, porque é uma questão fundamental. Então, nem se discute a meta 17, no sentido de que a gente chegue próximo daquilo que deveria ser a média salarial de um professor a partir de 2024, e essas bonificações criadas pelo governo, em grande parte, a maioria dos professores recebe muito menos do que aquilo que é a propaganda do governo. Porque assim que o governo paga normalmente o bônus, muitos jornais estampam lá, o governo paga até 5 mil de bônus, e fica para a opinião pública que a maioria dos professores recebe isso. Mas grande parte dos professores acabam não recebendo, porque se tirar um dia de licença médica, ele terá o desconto. Se tirar, então, 10, 15 dias de licença médica por necessidade, lembrando que ninguém tira licença médica sem a absoluta necessidade, ele praticamente não recebe nada. Então, eu quero mais uma vez lamentar o fato da Comissão de Justiça não ter acatado a nossa emenda no sentido de não fazer os descontos, sobretudo de licença de saúde dos profissionais da educação. Muito obrigado, presidente.